entrar nele. É um portal que leva para fora da cidade. Quando Rhaenyra olha para dentro, ele vê um rosto familiar. É Danfil, seu cavaleiro pessoal que geralmente fica do lado de fora de sua porta vigiando. Rhaenyra confia nele e o segue para dentro. Quando saem do outro lado, chegam a uma floresta densa. Rhaenyra está confuso com o fato de Danfil ter sido capaz de usar essa magia. Danfil lhe diz para não se surpreender com isso. Ele desempenhou um papel importante ao ajudar o mestre da Torre Herbert a subir ao poder. No entanto, apesar de receber um poder tremendo, Herbert só buscava o avanço de sua própria posição. De qualquer forma, era apenas uma questão de tempo até que alguém como ele fosse expurgado. Ele pede ao príncipe que o siga, pois eles têm muito trabalho a fazer. O mundo é um lugar amplo. O mundo pode ser visto como um lugar que pertence apenas a algumas pessoas escolhidas. Danfil explica que Rhaenyra é uma dessas pessoas escolhidas. Nem mesmo o imperador foi escolhido. Rhaenyra não tem ideia do que ele quer dizer quando diz escolhido. O suor escorre por sua face enquanto ele tenta entender a situação. O líder do culto acha que Rhaenyra é a escolha perfeita para o cargo de imperador. O governante perfeito que exterminará os plebeus ignorantes e as velhas verdades do mundo, e trazer e disseminar as novas verdades do mundo. O líder do culto está esperando esse momento há muito tempo. Rhaenyra ainda não sabe do que se trata essa bobagem maluca. Danfil continua mencionando alguém conhecido como líder do culto. Parece que há outro humano ainda mais forte do que Herbert e Ian neste mundo. Rhaenyra ouviu dizer que existe um culto que não segue a religião do Império. Seja quem for o líder do culto, está claro que ele quer mudar a forma como o Império opera, e eles pretendem usar Rhaenyra como uma ferramenta para fazer isso acontecer, já que ele é de sangue real. O príncipe pensa profundamente sobre as coisas enquanto segue Danfil. Essa pode ser uma oportunidade para ele. Em sua situação atual, Rhaenyra precisa agarrar qualquer oportunidade, mesmo que não seja boa, para que possa aumentar suas forças. Os dois concluem a caminhada pela floresta e chegam a um prédio gótico alto, com telhados pontiagudos e pedra cinza escura. Eles entram e o interior é coberto pelo mesmo tijolo frio, iluminado por luz de velas e vários lustres. Esse castelo é onde os dragonianos costumavam viver, os verdadeiros descendentes dos dragões. Há 300 anos, esse lugar foi apagado da terra durante uma batalha entre os dragonianos e a Torre de Marfim. Ele foi selado e trancado usando magia de barreira. Não faz muito tempo que essa magia se deteriorou e, por sua vez, muitos humanos descobriram esse lugar. Nesse momento, Rhaenyra começa a ficar mais nervoso, exigindo saber por que foi trazido para esse lugar. À sua frente, há um grupo de pessoas com capas vermelhas. Todas elas abaixam as mãos e mostram respeito ao príncipe Rhaenyra. Ele reconhece muitos de seus rostos familiares. São nobres do Império. Como este é um momento importante em que o novo mundo começa, Danfil reuniu apenas os membros do alto escalão do Império em quem ele pode confiar. Ele diz a Rhaenyra para não se preocupar e não fazer muitas perguntas. Ele descobrirá todas as suas respostas em breve. Ele aponta para uma grande porta cinza. O líder do culto está esperando lá dentro e aguarda Rhaenyra. Não demora muito para as portas se abrirem e Rhaenyra entra ansiosamente com os punhos cerrados, esperando finalmente descobrir do que se trata e quem é esse infame líder do culto. Dentro da sala está um homem loiro com asas de dragão. Ele está no centro de um grande círculo cercado por chamas. Olhando mais de perto, ele tem pele clara e cabelos longos, com uma túnica preta que mostra seu peito nu. Todas as pessoas com capas vermelhas se ajoelham e começam a louvar o céu. O último descendente dos dragões. Rhaenyra não sabe o que fazer com as coisas. Tudo que ele sabe é que está claramente diante de alguém de grande poder. Ele copia os outros e cai de joelhos. O homem com asas se apresenta como Avantis, o último dragão que restou nesta terra. É verdade que a raça dos dragões foi exterminada pelos humanos em uma guerra há 300 anos. Todos os dragonianos foram exterminados, com exceção de um, Avantis, o líder da Ivory Tower na época. Mitchell Greenriver lançou um forte feitiço de selamento em Avantis e o prendeu dentro desse círculo, tornando impossível que ele saísse dele. Mitchell Greenriver era membro da família imperial e, portanto, o príncipe Rhaenyra compartilha seu sangue. Usando esse sangue, Avantis planeja finalmente escapar de sua prisão, onde esteve preso nos últimos 300 anos. Rhaenyra se pergunta por que esse cara simplesmente não o matou e tomou seu sangue. Por que ele está sugerindo fazer um acordo? Avantis dá uma risadinha. Apenas matar Rhaenyra seria bárbaro. Ele acha que seria muito mais benéfico para os dois se ele transformasse Rhaenyra em imperador. Ele vai destruir as verdades antigas deste mundo e propagar novas verdades,
criando um mundo pacífico onde os dragonianos possam coexistir com os humanos. Rhaenyra se levanta do chão e finalmente entende tudo. Avantis planeja usá-lo como uma ferramenta para conseguir o que quer. Se Rhaenyra se recusar, ele provavelmente será morto aqui mesmo e substituído pelo clone que ainda está em seu quarto no Palácio Imperial. Avantis garante a ele que isso não vai acontecer. Se ele recusar a oferta, ele simplesmente apagará as memórias de Rhaenyra e o enviará de volta em segurança. No entanto, ele sabe que Rhaenyra não recusaria uma oportunidade tão boa quanto essa. O príncipe cerra os dentes e cerra o punho, pedindo ao dragoniano que lhe prometa. Promete que o tornará imperador e que não o trairá. Evantus promete que, se Rhaenyra usar seu sangue para libertá-lo dessa prisão, ele o tornará imperador em troca. Danfil aparece atrás do príncipe com um pequeno punhal nas mãos. Desesperado demais para liderar o império, Rhaenyra nem sequer pensa em suas ações. Ele corta a mão e pinga seu sangue no círculo mágico que está prendendo Evantus. As manchas vermelhas caem sobre o anel amarelo e ele começa a reagir. A magia se eleva no ar e se desvanece lentamente até desaparecer completamente. Avantis solta uma risada vil, mostrando suas duas presas, completamente feliz por estar prestes a se libertar depois de tanto tempo. Ele sai do círculo e magicamente muda suas roupas para um terno novo e elegante, com um paletó vermelho e colete preto. Ele se aproxima do príncipe e vê que seus olhos estão cheios de medo. Avantis lhe diz que não precisa ter medo, ele não vai machucá-lo. Na verdade, os dois podem até se tornar bons amigos. Com um sorriso no rosto, ele se aproxima de um dos nobres e pega um manto vermelho de suas mãos. Avantis a coloca em seu corpo e se prepara para fazer uma caminhada muito necessária lá fora. Rhaenyra permanece no mesmo lugar em que esteve o tempo todo, pensando profundamente no que acabou de fazer. De volta ao Palácio Imperial, a princesa Harry está chateada porque Ian ainda não entrou em contato com ela. Eles deveriam ter começado o treinamento de magia e Harry começa a se preocupar com a possibilidade de ele ter se esquecido disso. Sua assistente acha que isso é impossível. Ian provavelmente está ocupado com a investigação de magia negra que vem fazendo ultimamente. Enquanto ela diz isso, um grupo de criadas entra na sala chamando a princesa. Eles correm para cá, mal conseguindo dizer as palavras. Ele finalmente chegou. Ian Page está a caminho. Harry, nervoso, pede ajuda às suas criadas. Ela ainda está de roupão e precisa se trocar para algo mais formal. Depois de se arrumar, ela se prepara para sair do quarto e cumprimentar nosso protagonista. Ela se vira para olhar para as criadas uma última vez, perguntando se o cabelo está bem e se algo que está vestindo está fora do lugar. Suas criadas lhe asseguram que ela está mais bonita hoje. Elas levantam as mãos, incentivando-a a ter confiança. Dentro da sala está Ian, que está usando roupas novas e elegantes e sentado em uma mesa redonda. Ele se levanta quando a princesa entra e a cumprimenta, dizendo que faz muito tempo que eles não se falam. Ele pede desculpas, pois tem estado um pouco ocupado ultimamente. Por um momento, Harry pensou que ele havia se esquecido. Ela agradece a Ian por ter vindo e comenta como ele fica bem em trajes formais. Ian acha que eles deveriam se mudar para um local diferente, mais apropriado para o aprendizado de magia. Há muitas pessoas vigiando o palácio e, se alguém descobrir que eles estão se encontrando, Ian teme que os rumores comecem a se espalhar. Ele estende a mão e pede a Harry que a segure por um momento. Harry fica confuso, querendo saber por que ele quer ficar de mãos dadas. Ian explica sem jeito que isso faz parte de um feitiço de teletransporte que ele vai usar para levá-los a outro lugar. A princesa faz o que ele diz e Ian adverte de que ela pode se sentir um pouco tonta. A luz começa a brilhar ao redor deles e os arredores desaparecem. O Regal Palace é substituído por exuberantes campos abertos com montanhas nevadas ao fundo. A princesa Harry não consegue acreditar. Este lugar é lindo. Essas são colinas que ficam nos arredores da capital. É um lugar que as pessoas não visitam com frequência. A magia de teletransporte de Ian não tem um longo alcance, então isso é o melhor que ele pode fazer. É uma área bem aberta, portanto será perfeita para aprender magia. A princesa olha para a distância como se estivesse perdida em um transe. Ela nunca esteve fora do palácio antes. Isso é algo que só foi possível em seus sonhos até agora. No entanto, simplesmente por segurar as mãos de Ian, todos os seus sonhos se tornaram realidade em um instante. Ela se vira para olhar para Ian com um rosto cheio de alegria, dizendo que a magia é realmente uma coisa incrível. Ian olha para ela e, por um momento, lembra-se de como ela era em sua vida anterior. Ela estava sempre presa no palácio e solitária. Quando o príncipe Iden acabou morrendo,
ela acabou tirando a própria vida sem motivo para continuar. Agora, aqui está ela nesta vida ao ar livre e se divertindo, praticando magia secretamente e vivendo sua própria vida. Ian fica olhando enquanto a luz do sol brilha em seus olhos e o vento sopra em seus cabelos. Ele diz que a magia é realmente incrível. Ian se lembra de quando viu Harry praticando magia em segredo pela primeira vez, há muitos anos. Ele estava explorando o palácio e entrou no santuário da família imperial. Ele então se escondeu em um canto quando ela chegou e a espionou por um momento. Harry fica surpreso ao saber que ele estava lá naquele dia. Afinal, deveria haver guardas impedindo as pessoas de entrar naquele lugar. Ian admite que passou por eles sorrateiramente. Ele era jovem e cheio de curiosidade. A princesa entende. Quando era jovem, ela também explorava as áreas restritas do palácio com seu irmão Eden. Ela promete manter o segredo de que ele estava dentro do santuário da família imperial, já que ele está mantendo o segredo de que ela está praticando magia. Ao falar sobre o príncipe Eden, ela se lembra de que ele dará um banquete em seu aniversário. Ela pergunta se Ian estará presente. Ian admite que recebeu um convite, mas não pretende ir. O banquete de aniversário do príncipe Eden é um evento do qual só participarão pessoas de status nobre. Embora Ian seja atualmente o mestre da Torre de Marfim, ele ainda nasceu plebeu, de modo que os nobres certamente farão um escândalo se ele comparecer. Ainda há algumas pessoas na Torre de Marfim que permanecem leais a Herbert e Rhaenyra. Ian acredita que seria melhor se ele se concentrasse em seus deveres como novo mestre da torre, pelo menos até que o príncipe Eden conquiste o favor dos nobres restantes. Harry entende que, se Ian está cumprindo seu papel como mestre da torre, ela certamente também cumprirá seu papel como princesa. Ela promete garantir que todos os nobres que ainda estão contra o príncipe Eden não consigam fazer nenhum movimento, e também vai se esforçar muito para estudar sua magia. Ela se volta para Ian, pedindo que ele cuide bem dela enquanto ela aprende e perguntando se ela pode chamá-lo de professor enquanto estiverem juntos. Ian fica feliz em ver que Harry tem seus próprios objetivos e metas. Ele diz que ela é livre para chamá-lo do que quiser. De volta ao Palácio Imperial, o Dragoniano e Rhaenyra estão discutindo seus planos para o futuro. As duas principais pessoas que poderiam causar problemas para ele são nosso protagonista, Ian, e o atual herdeiro do trono, o príncipe Eden. Rhaenyra acha que seria melhor lidar primeiro com o príncipe Eden. Embora Ian tenha habilidades mágicas excepcionais, ele ainda é apenas um jovem mago que só recentemente se tornou adulto. Por não ter experiência e ter nascido plebeu, ele não tem muita influência no reino político. Além disso, já existem muitos nobres insatisfeitos com o fato de ele ser o mestre da Torre de Marfim. Se eles lidarem com o príncipe Eden primeiro, será fácil eliminar Ian. Danfil sugere que eles usem um fantoche para executar esses planos para não serem pegos. Ele conhece a pessoa certa para esse papel e pede a permissão do príncipe para lidar com isso. Rhaenyra sabe que ele está certo e que eles precisam de uma marionete. Ele confia o recrutamento desse fantoche a Danfil e permite que ele saia da sala. Quando todos os nobres saem, ficam apenas Rhaenyra e Avantis. Rhaenyra tem uma pergunta para ele. Com o poder de Avantis, ele poderia facilmente assumir o controle do Império por conta própria. Rhaenyra quer saber por que ele o está usando. Avantis revela que é alguém que ele precisa encontrar primeiro. O último ancestral que permaneceu nesta terra. O dragão que controla o tempo, conhecido como Dragão Dourado. Ele é alguém que a raça dragoniana está procurando há muito tempo. Rhaenyra acha que os dragões são apenas criaturas imaginárias que existem em mitos e lendas. Embora essa seja a opinião da maioria dos humanos desta época, Avantis está confiante de que os dragões existiram e ainda existem. É difícil encontrá-los porque eles vivem em lugares inacessíveis. No entanto, se um grande caos se abater sobre a Terra, o dragão dourado certamente se mostrará. E por grande caos ele quer dizer guerra. Há 300 anos, os dragões começaram a guerra contra os humanos na esperança de atrair o dragão dourado. Infelizmente, quando o dragão chegou, ele disse que os dragões não eram os verdadeiros descendentes dos dragões, e por isso, o dragão dourado lutou ao lado dos humanos. Em vez disso, Rhaenyra está confuso. Todos os registros afirmam que Mitchell Green River exterminou os dragões usando a magia que ele desenvolveu sozinho, e não há nenhuma menção a dragões. Avantis explica que, quando o dragão dourado vai embora, ele apaga todo o seu envolvimento e desaparece sem deixar rastros. É como se ele não existisse no mundo. Não é possível que Mitchell tenha conseguido eliminar o exército dragoniano sem a ajuda de algo muito maior. Avantis é um verdadeiro dragoniano, com sangue de dragão. Ele consegue sentir que o dragão dourado ainda existe, apesar de não haver registros dele. O motivo pelo qual ele quer que Rhaenyra seja o imperador é para que ele possa iniciar várias guerras. No entanto, isso não é ruim para Rhaenyra.
pois no final todos os impérios do continente estarão unidos e ele aparecerá como um herói. Há apenas mais uma coisa que o príncipe quer saber. O que Avantis planeja fazer com o dragão dourado quando o encontrar? Avantis não responde e se prepara para ir embora. Ele sente que eles estão conversando há muito tempo. Ele diz ao príncipe Rhaenyra para ficar tranquilo. Ele seguirá o acordo deles. Em pouco tempo, será o imperador. No dia seguinte, Paul, o vice-capitão da Segunda Ordem Imperial de Cavaleiros, é convidado a se encontrar com Dunfill. Ele fica surpreso com esse pedido, mas vai até lá imediatamente para ver do que se trata. Dunfill permite que ele entre e começa a fazer perguntas a Paul sobre o príncipe Iden e seu cavaleiro. Ele havia recebido relatos de que a segurança deles havia sido reforçada devido ao recente incidente envolvendo magia negra. Ele pergunta se está tudo bem até agora. Paul lhe informa que não há problemas no momento. Os cavaleiros aumentaram o alerta e a segurança em torno do príncipe Iden está mais rígida do que nunca. Dunfill diz que está feliz em ouvir isso. O príncipe Iden é o futuro imperador, e sua segurança é de extrema importância. Dunfill começa a se aproximar do vice-capitão Paul. Com base em rumores, ele ouviu dizer que a habilidade de espadachim de Paul é a segunda mais forte do Império, ao lado do capitão Oliver, o Senhor da Espada. Ele elogia Paul. Ele deve ser realmente talentoso para ser reconhecido dessa forma pelo público. Paul se ruboriza. Ele pode ser talentoso, mas ainda há muitas coisas que lhe faltam. Dunfill fica mais próximo e mais sério. Ele se lembra de quando o capitão Oliver recomendou pela primeira vez que Paul fosse promovido a vice-capitão. Ele achou que ele estava louco, pois Paul era órfão e plebeu. Ele não tinha ideia de por que escolheria alguém com esse histórico para fazer parte da Ordem da Noite, que deveria proteger o imperador. Ele não conseguia acreditar que Oliver deixaria um plebeu aleatório entrar na nobre e prestigiosa Ordem Imperial da Noite. Isso é algo que ele não suportaria ver. Paul começa a suar, imaginando onde Dunfill poderia chegar com isso. Até agora, ele apenas o insultou. Dunfill dá um passo para trás e Avantus aparece atrás dele como se tivesse surgido do nada. Paul imediatamente pega sua espada, exigindo saber quem é Avantus e como ele entrou na sala. No entanto, o dragoniano lança um feitiço que faz com que o vice-capitão não possa se mover. Ele tenta o máximo que pode, mas não adianta. Dunfill olha em sua direção com um olhar sinistro. Paul pode ter nascido um plebeu, mas agora ele vai se tornar parte de um império ainda maior. A cena muda para o príncipe Iden e o Lorde da Espada Oliver, que estão duelando junto. Oliver está instruindo o príncipe, dando-lhe instruções sobre como manter sua postura. No final, o duelo termina quando Oliver tira a espada das mãos de Iden. Iden cai no chão de exaustão, sentindo-se decepcionado consigo mesmo. Talvez ele não tenha sido feito para prender espadas. Oliver não acha que isso seja verdade, afirmando que o príncipe é definitivamente melhor do que a maioria das pessoas e que ele está melhorando mais rapidamente do que Ian. Embora ninguém possa se igualar a Ian em magia, ele não tinha talento para espadas até que Oliver o ensinou. Aiden cai na gargalhada, incapaz de acreditar que exista algo em que o perfeito Ian seja ruim. Isso o motiva a continuar treinando com ainda mais afinco a partir de agora. Com sorte, um dia ele poderá até ser melhor com uma espada do que Ian. Enquanto está conversando com Oliver, ele olha para frente e vê o vice-capitão Paul parado embaixo de algumas árvores. Sua expressão é vazia e ele parece imóvel. Iden pergunta a Oliver se está tudo bem. Paul tem falado muito menos ultimamente e parece abatido. Isso é algo que Oliver também notou. Ele perguntou a Paul sobre isso, mas ele apenas disse que está tudo bem. Os dois olham para o vice-capitão com olhos de preocupação. É evidente que não está tudo bem. Eles decidem que ficarão de olho nele por um tempo. Na verdade, o irmão ficou todo esse tempo embaixo de uma árvore sem fazer nada. É o dia do banquete de aniversário do príncipe Iden e o sol brilha no Palácio Imperial. Lá dentro, os mordomos e as criadas estão se certificando de que tudo está preparado e pronto. O Senhor da Espada Oliver vai até lá para buscar o príncipe. Seu banquete está prestes a começar. Iden diz que estará lá, embora esteja um pouco nervoso porque nosso protagonista Ian não estará lá para ajudá-lo com os nobres. Oliver o lembra que ele deve estar confiante e orgulhoso. Ele é o personagem principal do banquete de hoje. Os nobres é que deveriam estar nervosos, não ele. O príncipe se anima. Ele pode não ter Ian ao seu lado, mas pelo menos tem o Lorde da Espada. Nesse momento, a princesa Harry entra na sala. Usando um longo vestido azul com luvas brancas, ela se esforçou muito para se vestir, pois é o aniversário de seu irmão mais velho. Aiden comenta como ela está bonita. É uma pena que Ian não tenha podido comparecer. Ele teria ficado sem palavras ao ver como ela está bonita. Harry fica ruborizada com a menção de nossos protagonistas. Ela pede, com vergonha,
que Iden pare de dizer coisas desse tipo. Ela também não acredita que o príncipe tenha contado a Ian todas as perguntas que ela havia feito sobre ele. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Será que ele sabe o quanto ela ficou envergonhada? Percebendo que está repreendendo o irmão no dia do aniversário dele, ela se acalma e respira fundo, desejando-lhe um feliz aniversário. Ela está muito orgulhosa de seu irmão que trabalha duro. Qualquer nobre que se atreva a dizer algo ruim sobre ele, ela promete esmagá-lo. Portanto, ele não deve se preocupar. O príncipe Iden lhe agradece e estende o braço. É hora de irem para o banquete. Provavelmente todos estão esperando. Os irmãos entram na sala, ambos vestidos como se fossem $1 milhão. Eu provavelmente poderia pagar meus empréstimos estudantis com um único botão de suas roupas. Todos na sala baixam a cabeça em sinal de respeito, e a banda toca uma música lenta em seus instrumentos. Assim que entraram, não demorou muito para que começassem a conversar com os nobres, aceitando votos de aniversário e agradecimento. Oliver está no canto, observando atentamente, feliz por seu bom amigo estar se comportando bem. É nesse momento que o pai de Iden, o imperador Terry, entra no banquete, vestindo um uniforme preto e vermelho com uma capa azul. Todos os nobres se viram em choque, cobrindo a boca e arfando em uníssono. Iden também está chocado. Ele não sabia que seu pai estaria presente. É claro que ele compareceria ao banquete do príncipe. É seu dever como pai comemorar o aniversário do filho. Ele está orgulhoso do progresso de Iden. Iden fica sem palavras diante dessa declaração. O imperador se junta a ele na frente da sala e começa a fazer um discurso para todos os presentes. Muitas pessoas se reuniram aqui para comemorar o aniversário do príncipe, apesar dos recentes acontecimentos no reino. Olhar para essa cena neste momento deixa o coração de Terry extremamente feliz e satisfeito. Para um pai, o crescimento de seu filho é um milagre e uma série de surpresas. Ver uma criança pequena e carinhosa crescer e se tornar um adulto decente é algo incrível e louvável de se ver. O imperador relembra uma memória antiga de quando Iden tinha 6 anos de idade. Um dia, ele estava caminhando e notou que o príncipe estava seguindo todos os seus passos. Quando perguntou a Iden por que o estava seguindo, ele lhe disse que era porque tinha feito um caminho. Como a grama era alta, era difícil para uma criança sair por conta própria. No entanto, ao seguir os passos do pai, Iden conseguiu passar por isso. Já se passou muito tempo desde aquele dia, mas o príncipe ainda seguiu o imperador durante todo esse tempo. Por isso, Terry sabe que seu filho se sairá bem no futuro. Ele ergue um copo no ar, brindando ao futuro do império e ao futuro imperador, o príncipe Iden. Os nobres na sala seguem seu exemplo, também levantando seus copos e dando suas bênçãos. É um momento saudável e Terry toma um gole do copo enquanto deseja ao seu filho um feliz aniversário. Iden não sabe o que dizer. Ele agradece ao pai pelas palavras gentis. De repente, o imperador fica fraco e seu copo cai no chão. Ele tosse sangue e mancha o carpete com vários fluidos. Isso é sério. Mas Iden não sabe o que fazer, permanecendo ali com a boca aberta como uma estátua. Os nobres têm uma reação semelhante. E sua filha, a princesa Harry, também. É o Lord Oliver que entra em ação, correndo para ver se sua majestade está bem e o que há de errado. Mas Terry está em mau estado e continua a tossir sangue enquanto está de joelhos. O copo de Aiden cai de sua mão ao ver o estado de seu pai. O dia ensolarado se transforma em uma noite nublada e sombria. O príncipe Rhaenyra está sentado sozinho em seu quarto, olhando para o nada, como se estivesse pensando profundamente. Uma batida pode ser ouvida em sua porta. É Oliver, que está pedindo para falar com ele. Rhaenyra se levanta e permite que ele entre. Ele quer saber como está seu pai. Ele conseguiu sobreviver graças à ação imediata, mas ainda está em estado crítico. Todos os médicos e alquimistas imperiais estão trabalhando em seu tratamento. Rhaenyra levanta a voz. E o criminoso que tentou matar seu pai? Quem foi que envenenou sua bebida no banquete? Oliver abaixa a cabeça com vergonha. A pessoa que envenenou a bebida foi presa no local e confessou seus pecados. Rhaenyra o agarra e o sacode com força. Quem é ele? Qual é o nome dela? Oliver parece relutante em revelar essa informação ao príncipe Rhaenyra, quase como se estivesse envergonhado. Isso se deve ao fato de que a pessoa que tentou assassinar o imperador é seu bom amigo e o vice-comandante dos segundos cavaleiros imperiais, Paul. Uma reunião muito importante está sendo realizada para discutir a situação. Paul jurou lealdade à família imperial durante anos, prometendo proteger o imperador. Como eles puderam deixar alguém assim entrar nos cavaleiros? Não é possível que ele tenha feito isso sozinho. Tem que haver mais alguém envolvido. Um homem aponta para um mapa sobre a mesa. O vice-capitão Paul era um órfão da fronteira norte. Isso é muito próximo do Império Coldwood. Se você pensar bem, isso é suspeito. Um órfão que aparece com pouca reputação e histórico,
mas com excelente habilidade com a espada. É possível que Paul seja um espião altamente treinado do Império de Coldwood. Os homens na sala discutem entre si, todos com suas próprias teorias sobre a razão por trás desse ataque. Isso é o que acontece quando se permite a entrada de pessoas nos Cavaleiros sem investigar suas origens e identidades. Todos concordam que devem dissolver os segundos Cavaleiros Imperiais e privá-los de seu título de Cavaleiro. E o vice-capitão Paul receberá uma punição extrema por tentar envenenar o Imperador. Nosso protagonista Ian está presente nessa reunião, embora esteja estranhamente calado. Ele sabe que algo estranho está acontecendo e que Paul nunca faria algo assim. Ele sai da reunião e começa a caminhar em direção a uma floresta próxima, onde encontra uma figura usando uma capa. É Oliver quem está curioso para saber o que está acontecendo com Paul. Ian explica a ele que todos pensam que ele é um espião do Império Coldwood. Isso é um absurdo. Oliver sabe que Paul não pode ser um espião. Ian também acredita nisso. Ele sabe que tipo de pessoa Paul é. Se fosse pelo bem da família real, ele estaria disposto a dar a própria vida. Ele era um cavaleiro que conhecia a honra e respeitava a monarquia. Nada disso faz sentido. No entanto, a data da execução de Paul foi confirmada e não há justificativa para tentar assassinar o imperador. Apesar do vigoroso interrogatório, Paul permaneceu em silêncio, não explicando por que fez o que fez. Isso é algo que os dois terão que descobrir sozinhos. Ian pergunta como o imperador está se saindo. Oliver admite que ele não está muito bem. Ele não tem comido nem bebido e está se recusando a deixar as pessoas visitarem seu quarto. Ele parece estar se culpando pelo incidente. O restante dos cavaleiros imperiais da segunda divisão está de guarda e deve ser interrogado em breve para saber mais. Como líder dos cavaleiros, Oliver sabe que não poderá agir de forma imprudente em relação a esse assunto. Haverá muitos olhos o observando. Portanto, ele implora pela ajuda de Ian, pedindo que ele chegue ao fundo da questão e prove a inocência de Paul. Mas ele pode não ser inocente. Foi usada magia quando Paul confessou seus pecados e nenhuma mentira foi detectada. Ian vai se infiltrar na prisão onde está sendo mantido hoje à noite para ver Paul pessoalmente. Com sorte, ele poderá encontrar algumas respostas. Depois disso, ele irá direto para a casa de Oliver para informá-lo. Oliver entende o plano e os dois se separam. Eles saem de seu discreto ponto de encontro na floresta. A luz do dia escurece enquanto o céu noturno se prepara para desabrochar. As nuvens sombrias se abrem e a chuva cai sobre a prisão do Império. É claro que o guarda está dormindo no chão. Por que não estaria? Ian passa direto por ele e se aproxima da cela onde o vice-capitão Paul está sendo mantido. Ele está com uma aparência terrível, sem camisa e acorrentado à parede, coberto de cortes e hematomas, provavelmente devido ao interrogatório. Ian entra e pergunta se Paul o reconhece. Ele não acredita que Paul foi quem tentou assassinar o imperador. Ele sabe que não é um inimigo ou espião do Império. Ele sabe disso melhor do que ninguém devido à sua vida passada. Paul é leal e chegaria ao ponto de sacrificar sua própria vida para proteger a coroa. Ian não entende por que teve que fazer isso. Ele coloca a mão na cabeça de Paul e começa a usar sua magia. Ele vai entrar em suas memórias agora e pede desculpas por invadir sua privacidade. Dentro da cabeça de Paul, Ian vê tudo o que aconteceu no dia em que ele foi infectado pela magia negra. Como ele foi visitar Danfil e o dragoniano Avantis apareceu do nada. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, já era tarde demais e a magia negra havia tomado conta de seu corpo. Ian não podia acreditar. Ele estava sendo manipulado por magia negra o tempo todo. Nesse momento, uma projeção de Paul aparece, usando seu uniforme de cavaleiro e sem os hematomas. Ele admite que foi muito ingênuo. Ele sabia que a família imperial tinha muitos inimigos e que a magia negra estava por perto. Ele não deveria ter baixado a guarda dessa maneira. Paul também está feliz por Ian estar aqui. Ele sabia que não desistiria dele. Ian se prepara para deixar a mente de Paul. Se ele conseguir se segurar um pouco mais, Ian pode pegar o mago negro que fez isso. É quando Paul agarra o braço de nosso protagonista, impedindo. Ian tenta lhe dizer que pode consertar tudo agora. Se ele encontrar a pessoa por trás da magia negra, poderá provar a inocência de Paul. No entanto, Paul não quer que Ian se coloque em perigo só por causa dele. Mesmo que ele encontre o mago negro, isso não provará nada. No final, ainda foi Paul quem envenenou o vinho do imperador. Ian tenta incentivá-lo a não desistir. Se ele morrer aqui, será lembrado para sempre como um assassino. No entanto, Paul não se importa. Ele causou muita dor ao imperador. Ser lembrado de forma tão terrível é uma punição adequada. Não importa quem seja esse mago negro. Se ele estiver mirando no imperador,
provavelmente também estará mirando no Príncipe Idem. Paul diz a Ian que ele deve impedir que isso aconteça. Um sorriso aparece em seu rosto e ele pede que Ian faça uma última coisa por ele. Diga ao Príncipe Idem e ao Capitão Oliver que ele sente muito e obrigado. Ian está confuso. Tudo isso pode ser consertado se ele esperar um pouco mais. Ele começa a caminhar até a projeção de Paul, mas o vice-capitão o empurra para longe. Agora ele está deixando a segurança do Príncipe Idem em suas mãos. Ian tropeça para trás e sua visão de Paul desaparece lentamente à medida que ele sai de suas memórias. Ele se vê de volta à cela da prisão, olhando diretamente para Paul, mas ele não está mais se movendo. Agitando as mãos, Ian tenta desesperadamente dissipar o vice-capitão de qualquer magia negra que ainda possa estar presente, mas nada acontece. Ian entra em pânico, gritando com Paul para que ele aguente mais um pouco. Ele não vai deixá-lo morrer tão facilmente. Infelizmente, parece que é tarde demais. Não há nenhum movimento do prisioneiro e certamente nenhum som. Ian olha para o chão tentando processar o que acabou de acontecer. Enquanto isso, Oliver está sentado em sua casa ouvindo os sons de uma fogueira crepitante e as gotas de chuva batendo no telhado. Esses sons são interrompidos por alguém que se aproxima da porta e Oliver imediatamente pega a sua espada. No entanto, não há necessidade dela, pois é apenas Ian. Oliver abre a porta para que ele possa entrar. Ian parece visivelmente angustiado. Suas lágrimas estão camufladas pela chuva forte e seu olhar está vazio. Sir Paul Lance, vice-capitão dos 2º Cavaleiros Imperiais, faleceu enquanto estava na prisão. O Senhor da Espada fica desolado ao ouvir isso, mal conseguindo formar uma frase coerente, muito menos acreditar no que está ouvindo. Ele cambaleia para trás em estado de choque, até chegar a uma mesa na qual possa se apoiar para processar essa informação. Ele conheceu Paul em uma creche mantida pela família Redwood na fronteira norte. Ele era sempre muito alegre e sorridente, preocupando-se mais com os outros do que consigo mesmo. O pai de Oliver descobriu seu talento para o manejo da espada e decidiu patrociná-lo. Desde então, Oliver e Paul cresceram como irmãos, junto com suas espadas. Ele era um homem justo e trabalhava mais do que todos os outros. O fato de ele morrer assim é injusto. Ian começa a explicar o que viu nas memórias do vice-capitão. Ele foi visitar Dunfield, o comandante dos Cavaleiros Reais, há alguns dias. Havia alguém com Dunfield que fez uma lavagem cerebral em Paul usando magia negra. Ian nunca o viu antes. Ele é um homem de rosto pálido e longos cabelos prateados. É alguém que ele não reconhece nem mesmo de sua vida passada. Portanto, Dunfield está definitivamente envolvido nisso, juntamente com um mágico de alto escalão não identificado. Oliver se pergunta qual é a força desse cara. Quando Paul percebeu que estava sendo atacado por magia negra, ele tentou impedi-lo imediatamente, mas não funcionou. Isso significa que esse mágico é de uma classe ainda mais alta do que Ian. Ele tem um pressentimento de quem pode ser a pessoa, mas não tem certeza. E o número de magos negros que estão cooperando com eles também é desconhecido. É necessário uma investigação mais completa. Oliver não gosta do som disso. Se esse mago for mais forte que Ian, então é perigoso. E se Ian for pego sob a influência da magia negra? O Império se banhará em sangue. Ian enfia a mão no bolso e tira o colar que Oliver lhe deu há muitos anos. Ele o deu para que Ian treinasse com ele. Originalmente, ele pertencia à antiga imperatriz, e disse que a magia contida nele mantém a cabeça limpa, mas não é tão simples assim. Uma joia muito rara feita com lágrima de dragão está cravada dentro do pingente. Graças a isso, esse colar tem um feitiço antimágico que pode absorver a magia negra. Oliver fica aliviado ao ouvir isso. Com o colar, ele deve estar a salvo de ser pego pelo feitiço de alguém. Os dois continuam a conversa dentro da casa de Oliver, embora não esteja claro o que eles estão dizendo, mas parece ser importante, pois Oliver tem um olhar de medo e descrença. Todas as palavras que saem de suas bocas são abafadas pela tempestade que ruge lá fora. Essa tempestade se abate sobre o Palácio Imperial. Enquanto isso, o príncipe Rhaenyra está sentado em seu quarto e é recebido por Dunfield. Ele o informa que Paul faleceu em sua cela. No entanto, um rato havia entrado em sua cela. Se foi Ian, ele deve ter percebido que Paul estava sob a influência de magia negra. Rhaenyra acredita que foi ele, embora ele não possa fazer nada a respeito. Ian ainda não notou a existência do dragão Enavanthus, e ele provavelmente está muito preocupado em tentar não ser pego pela magia negra. A magia de 5ª classe de Herbert não era páreo para Ian, que era de 6ª classe, mas Avanthus é uma classe muito superior a essa. Se ele fosse humano,
Provavelmente seria um mestre de 8ª classe. Seus poderes não se recuperaram totalmente por causa do selo, mas ele ainda é mais forte que Ian Page. Ian deve pelo menos reconhecer que não é o mago mais forte do mundo, então Rhaenyra não está preocupado. Danful supõe que nosso protagonista simplesmente abandonará tudo e fugirá. Ragnar ri desse comentário. Ele não faria isso. Se ele fosse tão burro assim, não estaria lhes dando tanto trabalho. Na verdade, ele não tem a menor ideia do que Ian está pensando. Desde que entrou no palácio, há 6 anos, ele se tornou o companheiro mais próximo do príncipe Eden. No entanto, Rhaenyra se lembra de não muito tempo atrás, quando Ian lhe disse que ele não serve ao príncipe Eden. Rhaenyra tem escondido isso, mas às vezes parece que Ian está olhando através dele. É quase como se ele o conhecesse há muito tempo e soubesse mais sobre Rhaenyra do que ele mesmo. O príncipe Rhaenyra coça o queixo. Seria melhor se eles apenas observassem Ian por enquanto. Dessa forma poderiam ver como ele reagiria. É um novo dia e o céu clareou. Embora a situação não tenha melhorado nem um pouco, Ian esteja se preparando para o pior. Ele enviou uma carta para Lord Mar, do território de Magrian, e tem uma segunda carta que precisa ser enviada para Lord Cullion, da propriedade Piriric. É hora de honrarem seus pactos de 1000 anos. O mordomo de Ian informa que enviou um entregador de confiança para levar a carta a Lord Marcos e que ele a enviará a Lord Caleon assim que possível. Ian lhe entrega um pedaço de papel. É um passe de portão que foi emitido em nome da Merchant Guild. Com isso, o mordomo pode fingir ser um comerciante e deixar a capital. Ian ordena que ele arrume o resto da bagagem e parta quando o sol começar a se pôr. Ele deve levar todos os empregados da mansão junto com sua mãe e seguir para o território Moglia no norte. O mordomo entende suas ordens e fará exatamente isso. Alguém entra na sala chamando pelo nome de Ian. É a mãe dele que quer saber o que está acontecendo. Por que eles estão indo embora de repente? Ian não pode lhe contar os detalhes exatos, mas a capital está em perigo. Ele já enviou uma carta a Lord Marcos e ajudará a mantê-la segura. No entanto, Vanessa não quer deixar seu filho para trás. Se ele vai ficar aqui, ela também quer ficar. Ela não deve se preocupar. Ian lhe garante que já está crescido. Decide que ele é um mágico que pode se proteger facilmente. Ele pode ter 18 anos, mas ainda é o único filho pequeno de Vanessa. Ela odeia o fato de ele estar sempre se envolvendo em trabalhos perigosos. Ela não suporta vê-lo se colocar em perigo. Ian fica frustrado e grita com ela para que pare de falar por um segundo. Ele está implorando para que ela o ouça dessa vez. Se ele fizer algo errado, poderá colocar Vanessa em perigo e ele não quer isso. Ele se volta para o alquimista Letio. Ele está deixando sua mãe em suas mãos. Ele confia que ele a levará para um local seguro e que nunca revelará esse local a ninguém. Quando chegar a hora, ele enviará uma carta por meio de Lord Marcos. Letio entende suas ordens e o papel que deve desempenhar. É então que seu filho Douglas se manifesta. Ele gostaria de ficar na capital com Ian. Talvez ele possa ajudar. Ian fica grato com a oferta, mas ela é muito mais perigosa do que Douglas imagina. Seria melhor se ele fosse com seu pai. Ian usará sua magia para apagar algumas de suas memórias depois que todos forem embora. Dessa forma, nem mesmo ele saberá para onde todos foram. Essa é a única maneira de garantir a segurança deles enquanto a magia negra estiver em ação. A família de Ian é empurrada para fora da mansão pelas empregadas e criados. Vanessa dá uma última olhada em seu filho antes de ir embora. Eles o deixam lá sozinho enquanto ele se prepara para o que quer que venha a seguir. Em sua mesa, ao lado dele, está o colar que pode absorver magia negra, e em seu bolso há um elixir rosa em um frasco de vidro. Ambos desempenharão um papel crucial em seu plano. A cena muda para o príncipe Rhaenyra e um informante está lhe contando sobre a condição do imperador. Seu corpo está fraco, mas ele não está mais em estado crítico devido à medicina curativa. Embora tenha recuperado a consciência, parece que, mesmo que ele acorde, suas entranhas já estão em um estado ruim e ele sofrerá com os efeitos colaterais. Rhaenyra está surpreso ao saber que ele está aguentando tanto tempo. Será problemático se a condição de seu pai melhorar. Danfil se oferece para chamar o alquimista do palácio por precaução. É melhor se preparar para o pior. As coisas estão indo bem. A opinião pública sobre o príncipe Eden é apática. Os segundos cavaleiros do palácio estão todos em liberdade condicional, pois estão sendo inspecionados. E o parlamento está atualmente discutindo se o chefe dos cavaleiros, o Lorde da Espada Oliver, deve ser destituído de seu título. Avanti se senta em uma cadeira próxima, explicando que tudo está indo bem. Tudo o que eles precisam fazer é esperar pacientemente. Rhaenyra estará sentado no trono em pouco tempo. Rhaenyra concorda,
mas acha suspeito o fato de Ian não estar fazendo nada. Não é possível que ele esteja apenas observando toda essa situação em silêncio. Nesse momento, alguém com uma capa vermelha entra na sala com pressa, irritando todos que pediram privacidade. O homem de capa vermelha pede desculpas, mas ele precisava informá-los de que Ian está se aproximando do palácio. Devido a isso, Rhaenyra acha que seria melhor encerrar a reunião aqui por hoje. Ele pede que Vantus se esconda, mas que permaneça na sala para ouvir a conversa. E Vantus entende. Enquanto eles estão conversando, Ian se aproxima da porta do príncipe Rhaenyra. Eles já deviam ter conversado há muito tempo. Ele entra na sala e Rhaenyra explica que já faz algum tempo. A última vez que eles se falaram foi após a execução de Herbert. Muitas coisas infelizes aconteceram desde então. Rhaenyra ainda não consegue acreditar que tal coisa aconteceu com seu pai. Ele não pode nem mesmo encontrá-lo quando ele está em tal estado. É uma tortura. Então, por que, em um momento como esse, Ian veio falar com ele? Ele está aqui para descobrir o que Rhaenyra está fazendo. Ele sabe que Poe estava sob a influência de magia negra e que isso tem algo a ver com Dunfield. Ele também tem certeza de que a Ordem do Dragão está de alguma forma envolvida em tudo isso. Ian confronta o príncipe Rhaenyra, afirmando que tudo o que aconteceu faz parte de seu plano para se tornar um novo imperador. Rhaenyra age como se não tivesse a menor ideia do que o nosso protagonista está falando. Tudo isso não passa de calúnia. Afinal de contas, se Poe estava sob a influência de magia negra quando tentou matar o imperador, isso não é culpa de Ian? Já que o Ian foi o responsável por investigar a magia negra em primeiro lugar, e quanto à Ordem do Dragão, Rhaenyra nunca ouviu falar deles. Como ele pode conspirar com um grupo cuja existência ele nem mesmo conhece? Além disso, ele ficou preso em seu quarto todo esse tempo, sendo vigiado de perto. Ele nem mesmo pôde sair do Palácio Imperial. Ian observa atentamente o príncipe enquanto ele conta suas mentiras. Por fim, ele olha para cima e revela que está usando magia de interrogatório para detectar mentiras. Ele sabe que tudo que Rhaenyra acabou de dizer não é verdade. Ele realmente está em contato com a Ordem do Dragão e fez um pacto com algum tipo de usuário de magia negra. Rhaenyra cruza os braços. Essa é realmente a conclusão a que Ian chegou? Ele é mais estúpido do que Rhaenyra pensava. Não há nada que Ian possa fazer. Rhaenyra não vai confessar nada e não está nem um pouco intimidado. Não há provas contra ele. O vice-capitão Poe morreu porque tentou envenenar o imperador. Não há mentiras nessa declaração e, mesmo com magia, Ian não pode provar o contrário. Mesmo assim, Ian ainda veio até aqui para fazer acusações. Rhaenyra o chama de tolo. É nesse momento que a Vantus se revela. Ele acha Ian interessante. O fato de ele ter sido capaz de descobrir tudo daquele jeito. Ian se vira, reconhecendo a Vantus pelas memórias de Poe. Mas é tarde demais. A magia negra se apoderou dele e estrangulou seu corpo. Vantus se aproxima. Ele reconhece o manto que nosso protagonista está usando. Ela pertenceu ao famoso mago Mitchell Greyriver, contra quem ele lutou há 300 anos. E pensar que ele o veria novamente. Rhaenyra fala. Ele quer que Ian seja mantido vivo e gostaria de usá-lo como seu peão. Vantus entende e estala os dedos, fazendo com que a magia negra estrangule Ian com mais força. Ele luta contra a dor. Por fim, o processo é interrompido e a dor diminui. Ian tem uma expressão vazia e um corpo imóvel. O príncipe olha para ele, perguntando-se se já terminou. Ele não parece diferente. Vantis diz ao príncipe para não duvidar dele. Ele olha diretamente para Ian, ordenando que ele se auto-exclua. Nosso protagonista segue suas ordens como uma marionete, invocando um cristal de gelo afiado do nada e mirando diretamente em seu pescoço. No último segundo, Rhaenyra grita para que ele pare. Isso é o suficiente. Ele se arrependeu de ter duvidado do poder do Dragoniano. Ele gritou para parar na hora certa. Mais um pouco e Eon teria sido perfurado como um kebab. Vantus sai da sala. Eon agora é do príncipe para que ele o controle e faça o que quiser. Agora o dragão Eon vai descansar. Ele desaparece da sala em uma nuvem de névoa negra, deixando nosso protagonista e o príncipe sozinhos. Rhaenyra se volta para Eon para testar se a magia funcionou. Ele lhe pergunta a qual monarca ele realmente serve. Ao se ajoelhar, Ian revela que serve ao quinto príncipe, Rhaenyra Greyriver, a pessoa que chegará ao topo desse império. Um olhar sinistro aparece no rosto do príncipe. Seu plano realmente funcionou e agora ele tem um mago de 6ª classe como seu próprio servo. Algum tempo depois, Aiden está sentado em seu quarto, pensando profundamente, ainda preocupado com seu pai e com tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Seu mordomo entra,
informando de que haverá uma assembleia esta tarde e que ele deve se preparar para ela. Aiden inclina a cabeça. Ele ouviu dizer que essa assembleia foi convocada especificamente por Ian como mestre da torre. Ele não quer que Ian o veja em seu estado atual. Faz muito tempo desde a última vez que eles se falaram. Ele pede ao mordomo que o ajude a se arrumar e se vestir bem hoje. Ele não quer que Ian o veja desarrumado. Todos estão se reunindo no palácio para essa assembleia e estão conversando entre si. Essa é a primeira assembleia convocada pelo mestre da Torre de Marfim. Por algum motivo, ele pediu a presença do príncipe Aiden e do príncipe Rhaenyra. Todos presumem que ele falará sobre o elefante na sala. Qual dos dois ascenderá ao trono? Embora Ian tenha apoiado o príncipe Aiden durante todo esse tempo, rumores começaram a circular. Aparentemente, Ian se encontrou com o príncipe Rhaenyra secretamente em seu quarto. Há uma chance de que ele tenha mudado de ideia. O príncipe Aiden irrompe pela porta, parecendo muito mais limpo do que antes. Ele se aproxima imediatamente de Ian. Já faz muito tempo e ele espera que ele esteja bem. Aiden estende o braço. Ele sentiu falta de seu amigo. E se Ian não se importar, ele gostaria de encontrá-lo depois da assembleia. Ian abruptamente retira sua mão com um tapa, chocando o príncipe. Há outras coisas que ele precisa fazer após a assembleia. Portanto, não poderá ir. Ian parece estar agindo de forma incomum. Aiden coça o pescoço sem jeito. Talvez eles possam se encontrar depois que ele terminar o que tiver que fazer. Mas Ian simplesmente se afasta para entrar no salão principal, deixando Aiden sozinho, imaginando o que está acontecendo. Ian começa seu discurso para a assembleia que se reuniu. Ele agradece a todos os respeitados membros do Conselho de Anciãos e aos nobres por terem vindo. Como eles sabem, o Império passou por uma grande tragédia. Devido à tentativa de assassinato do Imperador, ele mal conseguiu recuperar a consciência, mesmo depois de 15 dias. Mesmo que ele se recupere, não há garantia de que será capaz de desempenhar suas funções como antes. Chegou a hora de fazer uma escolha e todos na sala sabem disso. O pilar do Império caiu e ele está em um estado crítico. Os inimigos nas fronteiras agora estão olhando para eles. Quando o futuro do Império está em um estado tão instável, eles precisam ser capazes de olhar com calma para a realidade e fazer uma escolha. Escolher quem deve ser o legítimo governante do Império. Apenas ter uma boa aparência externa não será o que salvará o Império. O que é necessário é um líder que possa tirá-los dessa crise e trazer de volta a estabilidade. Alguém que seja capaz de amenizar a situação política entre os três impérios. E alguém que seja capaz de fazer do Império do Rio Verde o maior império da história. Essa é a pessoa que deve ter permissão para usar a coroa. Por isso, Ian Page, o mestre da Torre de Marfim, organizou essa assembleia para declarar que está apoiando o próprio sangue do grande imperador, o quinto príncipe Rhaenyra. A assembleia entra em alvoroço, todos sussurram entre si e suspiram. No entanto, Rhaenyra se senta calmamente com os braços cruzados e um sorriso no rosto. O príncipe Aiden se levanta de seu assento e grita com Ian por tê-lo traído. Os nobres tentam fazer com que ele se acalme, mas ele não se acalma. Ele agarra Ian com agressividade. Como ele pôde fazer isso com ele? Ele fica tão furioso que ataca nosso protagonista com um merecido soco bem na bochecha. Ian cai no chão com o rosto machucado. Sua expressão não tem emoção e ele parece não se incomodar. Enquanto isso, Aiden está tremendo de raiva. Seus punhos estão cerrados com força e ele está sendo arrastado para fora da assembleia pelos nobres. Ele achava que eles deveriam ser amigos. Naquela noite, o príncipe Aiden está sozinho em seu quarto, deitado em sua cama e olhando para o teto. Ainda não consegue acreditar no que aconteceu hoje cedo. Uma figura sombria aparece em sua janela. É o Lorde da Espada Oliver. Aiden fica surpreso ao vê-lo aqui. Ele deveria estar em sua casa sob investigação. Oliver passa pelo príncipe e entra em seu quarto. Não há tempo para explicar. Ele ordena que o príncipe se vista com roupas quentes, pois eles partirão imediatamente. Há um caminho atrás do palácio que eles podem seguir sem vigilância. É um caminho secreto usado apenas para emergências. Oliver se aproxima de Aiden e o envolve em um manto azul. Todos os cavaleiros do segundo palácio estão de prontidão do lado de fora. Aiden não sabe o que dizer. Oliver se ajoelha e estende a mão, dizendo que é importante que eles deixem o palácio esta noite. Aiden pensa um pouco sobre isso. Ele confia sua vida a Oliver e está disposto a fazer o que ele diz. Ele pega a mão do Senhor da Espada e os dois se preparam para fugir. Usando capas, eles começam a caminhar pela noite. Escondidos pela densa vegetação das florestas, eles se encontram com os segundos cavaleiros imperiais que estavam esperando pacientemente, todos usando suas próprias capas. Todos correm para o príncipe e lhe dão um abraço. Eles sentiram muito a falta dele. Aiden pede uma explicação para o que está acontecendo. Por que todos estão reunidos aqui e como eles conseguiram escapar? O Palácio Imperial e a capital não são mais seguros. É por isso que
A partir de agora, Oliver e os Cavaleiros Imperiais da Segunda Divisão vão cuidar de Eden. O plano é levá-lo ao Lord Cullion em Pyrrhic State. Oliver lhe contará mais detalhes no caminho, mas, por enquanto, eles devem partir. O príncipe Eden os impede. Eles não podem sair por aí desobedecendo ordens como essa. Isso poderia resultar na privação de seus títulos ou até mesmo na execução por traição. No entanto, os cavaleiros não estão desobedecendo às ordens. Oliver informa ao príncipe que, quando eles se tornaram cavaleiros, receberam apenas uma ordem: proteger o príncipe Eden a qualquer custo. Não importa o quão forte seja o inimigo, a missão deles continua a mesma. Eles vão lutar e vão protegê-lo. Eden mal consegue se conter diante dessa demonstração de afeto e lealdade. Apesar de lhe ter sido negado o trono, seus guardas continuam ao seu lado. Ele concorda em deixar a capital com eles, desde que Oliver explique a ele o que está acontecendo enquanto viajam. Naquela noite, ele desaparece e não demora muito para que todos os outros percebam. Danfu entra correndo no quarto de Rhaenyra. O príncipe Aiden desapareceu ao amanhecer, assim como os Cavaleiros Imperiais da Segunda Divisão. Eles estavam armados. De acordo com testemunhas, eles estão indo para o leste e um grupo foi enviado para persegui-los. Danfil está planejando enviar ainda mais tropas mais tarde. Rhaenyra diz a ele para esquecer isso. Não há necessidade de enviar mais tropas. Se eles estiverem indo para o leste, então estão indo para Pyrrhic State. O caminho para Pyrrhic State é difícil e está infestado de monstros, portanto não será fácil ir atrás deles. Eles têm Oliver e um grupo de cavaleiros de elite com eles. Portanto, devem ficar bem. Persegui-los só fará com que o Império perca soldados valiosos. O príncipe Eden não é a prioridade no momento. O importante é localizar o paradeiro da mãe de Ian, Vanessa. Rhaenyra olha para o nosso protagonista, que está na sala com eles. Aquele mágico astuto. Ele escondeu sua mãe em caso de magia negra e não está abrindo a boca para dizer onde a escondeu. Parece que ele apagou todas as suas memórias. Ian permanece em silêncio e olha para o chão. Danfil pergunta respeitosamente por que ele está se dando ao trabalho de procurar Vanessa, pois ela certamente não é importante. Rhaenyra explica que a fraqueza de nosso protagonista é sua mãe. É estranho que Ian tenha ido até ele por vontade própria, provavelmente sabendo que acabaria infectado pela magia negra. Rhaenyra não gosta da situação e acha que Ian tem algo planejado. Se eles conseguirem encontrar a mãe de Ian, isso lhes dará uma vantagem no futuro, caso algo aconteça. Danfil entende e abaixa a cabeça com a mão em Heart antes de sair da sala. Rhaenyra é deixado sozinho ao lado de Ian. Tudo está indo tão bem que ele está começando a ficar ansioso. Ele olha para o nosso protagonista, que agora é apenas um fantoche obediente. Rhaenyra se pergunta o que ele poderia estar planejando. Não é possível que ele deixasse algo assim acontecer sem preparativo. Alguns dias depois, o príncipe Hayden e Oliver chegam a Pyrrhic State. Eles são recebidos por Lord Cullion, o ruivo com uma cicatriz na bochecha. Ele se sente honrado por ter o príncipe em seu território. Na verdade, ele ficou bastante chocado quando recebeu a carta de Ian informando de tudo o que estava acontecendo. Ele deseja ao Imperador Terry uma rápida recuperação e, como Ian pediu, a família Pyrrhic do Leste cuidará do príncipe Eden. Ele pede que Eden se sinta confortável aqui e depois se afasta com seu comandante ao seu lado. Eden está impressionado com Callion. Ele parece ser uma boa pessoa, com um lado viril e uma personalidade de mente aberta. O comandante também parecia simpático. Na verdade, o comandante é um primo distante de Oliver. Ele lhe ensinou a arte da espada quando era mais jovem. O príncipe sorri, vendo que nosso protagonista realmente calculou e planejou tudo isso para acontecer. Ele começa a se perguntar se Ian está mesmo infectado por magia negra, embora ainda esteja chateado com o fato de seu trono ter sido tirado dele. Rhaenyra sempre foi melhor do que Eden em tudo, desde que eram mais jovens. Embora isso seja frustrante, é a verdade. Há uma possibilidade de que Ian esteja realmente do lado dele. Oliver garante a Eden que isso não faz sentido. Ian nunca escolheria Rhaenyra em vez dele por vontade própria. Na verdade, Oliver se lembra de muitos anos atrás, quando falou com Ian na varanda de um evento. Ele disse com suas próprias palavras que jamais apoiaria o príncipe Rhaenyra. Não há nada com que se preocupar e Eden deve apenas confiar em Ian. Ele definitivamente tem um plano. Temos um flashback da noite em que Paul morreu, quando Oliver e Ian estavam conversando entre si. Ian informou a Oliver que ele estava indo visitar o quarto de Rhaenyra e que provavelmente seria infectado por magia negra. Oliver tentou avisá-lo de que isso seria muito perigoso, mas Ian não se importou. Ele sabia que Rhaenyra não o mataria de imediato, e muito provavelmente usaria seu status de mestre da Torre de Marfim para chegar ao trono. Ian não estava entusiasmado por estar sob o controle de Rhaenyra. No entanto, ele sabia que, se o fizesse,
poderia obter informações privilegiadas sobre seus planos. Foi aí que ele pediu a Oliver que levasse Aiden para Pyrrhic State. Embora perigoso, Oliver sabia que esse era um bom plano, mas se Ian fosse se infectar com magia negra, eles precisariam de alguém para libertá-lo. Não há mais ninguém no palácio em quem eles possam confiar. Ian sorriu. Há uma pessoa que pode libertá-lo. Uma pessoa que nem mesmo Rhaenyra esperava. Um camarada forte em quem eles podem confiar. A cena corta para a princesa Harry no presente. Ela está sentada ao lado de seu pai, que está inconsciente na cama. Apesar disso, ela ainda lhe conta tudo o que está acontecendo enquanto ele está longe do trono. Ian fez uma declaração de apoio ao príncipe Rhaenyra e Aiden fugiu do palácio. Logo Rhaenyra terá a coroa para si e ela não sabe o que fazer. Harry começa a chorar ao lado de seu pai. Ela sente que não há mais ninguém em quem possa confiar. Ela não consegue acreditar que Ian trairia ela e seu irmão dessa maneira. Todos os lados gentis de si mesmo que ele mostrou a ela eram todos mentiras. Mesmo assim, uma parte de seu coração quer confiar nele e sente muita dor. Ela implora para que seu pai acorde. Por favor, ela não sabe o que fazer. Uma batida pode ser ouvida na porta. É o mágico Kevin. A princesa Harry enxuga os olhos. Ele pode entrar agora. Kevin parece nervoso e verifica cuidadosamente o ambiente ao seu redor. Harry se pergunta o que está acontecendo. O mago tira uma caixa de seu manto e pede que a princesa pegue. Há alguns dias, o mestre da torre ordenou que ele aguardasse. Ele disse a Kevin para entregá-la à princesa. Harry agarra a caixa. Será que Ian realmente queria dar isso a ela? Kevin pede que ela fique quieta. Ninguém deve saber que ele deu isso a ela. Kevin sai da sala e a princesa Harry fica de pé com a caixa na mão. Ela olha para ela. O que poderia ser? E por que Ian a daria a ela de forma tão secreta? Harry senta-se em uma mesa próxima e dá uma olhada em seu interior. Dentro dele, há o colar, o elixir rosa e uma carta de papel. Primeiro, ela tira a carta e começa a lê-la. Ela diz: Vossa Alteza, sei que deve ter ficado muito surpreso. Se está lendo isso, então eu já me tornei uma pessoa diferente por meio da magia negra. O motivo pelo qual estou escrevendo esta carta é para pedir ajuda à Sua Alteza. O caso do envenenamento do Imperador não foi feito voluntariamente pelo vice-capitão Paul. Foi uma feitiçaria feita por meio de magia negra. Os culpados por esse incidente são uma organização secreta chamada Ordem do Dragão. Dentro da organização há um mago negro muito poderoso e de alto escalão. O príncipe Rhaenyra está cooperando com eles para tentar assumir o trono. Deseja encontrar o verdadeiro culpado que tentou assassinar o imperador e descobrir a verdade. Eu me tornarei o fantoche do príncipe Rhaenyra. O colar dentro dessa caixa é um item deixado pela falecida imperatriz. Ele contém uma antimagia ainda maior do que a de 8ª classe, algo que pode até dissipar a magia negra. Se estiver lendo esta carta, por favor, coloque este colar em mim. A antimagia contida nesse colar deve dissipar a magia negra. O líquido contido nele é uma poção feita de uma erva especial chamada Randir's Flower. Ela tem o efeito de neutralizar a mana dentro do corpo e também é um veneno crítico que pode causar a morte de um mago. Se por acaso a magia negra não puder ser dissipada pelo colar, por favor, me mate. Harry olha para a poção e o colar, finalmente percebendo o que está acontecendo. Ela vai imediatamente procurar Ian, que está ao lado de Rhaenyra. Eles estão a caminho de visitar o imperador. Afinal de contas, ele também é o pai de Rhaenyra. É justo que ele cumpra seu dever de filho. Harry concorda e pergunta a Rhaenyra se ela pode falar com Ian enquanto ele estiver visitando o imperador. Tudo bem, contanto que Ian volte logo para ele depois que terminarem de conversar. Rhaenyra se afasta e deixa os dois. Harry leva nosso protagonista para uma sala próxima e fecha a porta para dar a eles um pouco de privacidade. Ela se aproxima lentamente de Ian, sendo extremamente vaga. Ela tem o objeto que ele lhe deu de presente e gostaria de devolvê-lo. Se ele puder abaixar a cabeça por um momento. Ian faz o que a princesa diz e ela coloca o colar em seu pescoço, esperando que funcione. Por um momento, há uma pausa, até que o colar é ativado e brilha em azul. Ian cai de joelhos e a magia negra é forçada a sair de seu corpo. No entanto, é um processo doloroso, fazendo com que ele até tussa um pouco de sangue. Por fim, a dor começa a se acalmar e Ian recupera o fôlego. A princesa se inclina enquanto treme, perguntando se ele está bem. Nosso protagonista olha para cima enquanto aperta o peito. Parece que o colar funcionou e ele voltou a ser o que era antes. As lágrimas escorrem pelo rosto de Harry e ela se aproxima, abraçando-o com força. Como ele pôde fazer algo tão perigoso e tolo? Ian está apenas feliz pelo fato de a princesa ter confiado nele e ter vindo salvá-lo. Para ser sincero, ele tinha apenas meia certeza se a magia do colar funcionaria ou não. Harry grita com ele. A magia nem sequer foi confirmada adequadamente, mas ele ainda arriscou sua vida dessa forma. Nosso protagonista apenas sorri sutilmente,
pois correr riscos como esse geralmente é o tipo de coisa que leva a milagres. Apunhalar-se com a adaga do tempo em sua vida anterior foi um risco enorme, mas valeu a pena e agora ele tem essa maravilhosa segunda chance. Ele enxuga os olhos da princesa Harry, agradecendo por ela ter acreditado nele. Ela está feliz por ele estar de volta. Há tanta coisa que ela quer perguntar, como que ele descobriu enquanto estava ao lado de Rhaenyra. Acontece que a Ordem do Dragão é uma força maior do que Ian imaginava. O mestre anterior da Torre de Marfim, Herbert, era um executivo da Ordem, e vários nobres eram membros de alto escalão. Dunfield, que serviu ao imperador por décadas, também faz parte da conspiração. Disse que o líder religioso da Ordem do Dragão é um dragoniano, que se acredita ter sido extinto há 300 anos. Ele pode se transformar em forma humana e usar magia de 8ª classe. Ele foi selado em uma prisão até que Rhaenyra o libertou e os dois têm trabalhado junto. Essa informação choca Harry, que não consegue acreditar que seu irmão faria algo tão perigoso e imprudente. Ian supõe que isso deve ser algo que ele vem planejando há muito tempo. O objetivo final da Ordem do Dragão não é apenas tomar o trono. Eles desejam iniciar uma guerra com as forças armadas do Império para conquistar as terras. Rhaenyra já assumiu o controle do Palácio Real. Aqui não é mais seguro e Ian aconselha a princesa a ter cuidado. Ela não deve confiar em ninguém e deve ficar ao lado do Imperador. Quanto a Ian, ele continuará com o ato de ser infectado por magia negra para que possa ficar ao lado de Rhaenyra. Há 300 anos, Mitchell Greenriver conseguiu se livrar dos dragonianos. Ian planeja descobrir o método que ele usou para fazer isso. A princesa pensa por um momento, há algo que ela tem que pode ajudar. Ela pede que Ian a acompanhe. Eles vão para o quarto da princesa, onde ela vai até sua escrivaninha e encontra algo. É um livro vermelho com um selo dourado, um tesouro da família real que seu pai lhe deu de presente. É uma relíquia deixada para trás pelo primeiro mago da família real, Mitchell Greenriver. Presume-se que seja seu diário, embora ninguém tenha certeza, pois não foi possível abrir o lacre. De acordo com os registros, Mitchell era um mágico de 5ª classe. No entanto, o selo parece ter sido feito com uma magia de classe superior. Ian pega o livro, achando que talvez consiga abri-lo. Ele o injeta com mana para abrir o selo. Ele o injeta com mana para tentar ler suas técnicas. É então que ele vê que, por algum motivo, o livro está selado com um feitiço de língua de dragão. Ian murmura o feitiço que aparece e o livro se abre. Nosso protagonista parece preocupado, mas Harry está curioso para ver o que há lá dentro. É realmente o diário de Mitchell. O primeiro registro foi escrito logo após o fim da guerra com o dragão Aels. Trata-se do memorial para os magos e cavaleiros falecidos do Império e dos planos de deixar as terras destruídas para construir uma nova Torre de Marfim. Aels percebe algo particularmente incomum. O nome de seu pai, Fran, está escrito dentro do livro. Curioso, Ian lê as próximas linhas palavra por palavra. Diz: naquela noite, Fran veio me procurar. Eu sabia, por um pressentimento, que não conseguiria mais vê-lo. Jurei manter a promessa que fiz com ele até minha morte. Deixo neste diário suas últimas palavras em língua de dragão. Ao dizer as palavras em língua de dragão escritas no diário, o ambiente de Ian começa a mudar. Todas as cores foram eliminadas do mundo, deixando o monótono em preto e branco. Tudo é estático, inclusive a princesa, que não está mais se movendo. O olhar de preocupação que tem estado no rosto de Ian o tempo todo se intensifica. Parece que o tempo parou completamente. Do outro lado da sala, há uma porta com um brilho dourado. Com poucas opções, nosso protagonista decide passar por ela. Do outro lado da porta, há um campo aberto com uma única rocha. Sobre a rocha está sentado um homem encapuzado. Ian o chama e ele se vira lentamente. Suas feições estão ocultas, mas há indícios de cabelos loiros e barba por fazer no rosto. Nosso protagonista pergunta a essa pessoa misteriosa: onde fica esse lugar e quem é você? Esse lugar é o registro do tempo, um lugar além das dimensões. É difícil explicar isso em termos humanos, mas o homem tenta explicar de forma simples. Esse lugar preserva todo o tempo da dimensão da qual Ian é originário. Quanto à sua identidade, o homem tem nomes diferentes. Os humanos o chamam de primeiro mago ou de dragão dourado. Ian está chocado com essa informação. O dragão dourado que existe apenas em lendas. E o primeiro mágico registrado na história é aquele que desenvolveu a magia. Ambos são a mesma pessoa. Desde que Ian encontrou esse lugar, o homem sabe que Mitchell deve ter cometido um grave erro. Ele não pensou que deixaria aquele dragoniano Avantis viver. O homem não entendia por que Mitchell o mantinha selado na dimensão de Ian. Talvez fosse simpatia ou vingança. As emoções humanas são incrivelmente complicadas,
porém detalhadas. Esse homem e Mitchell Greenriver eram muito próximos. De fato, foi ele quem deu a Mitchell o poder de exterminar os dragões. Tudo isso é muito para Ian assimilar. Se isso é verdade, por que o homem não está em nenhum dos registros de guerra? O primeiro mago e dragão dourado começa a explicar. Há muito tempo, os humanos sofriam com a magia negra. O poder do dragão era um poder que poderia ser usado para conquistar todas as coisas. No entanto, ao adaptá-lo, foi criado um poder profano e, assim, nasceu a magia negra. A magia negra criada pelos dragonianos era tão gananciosa quanto suas origens. Ela corrompeu a alma humana e destruiu o equilíbrio do mundo. Como resultado, o desastre se repetia constantemente, e o dragão dourado testemunhou inúmeros sofrimentos humanos. No entanto, ele não pôde interferir. Os dragões não intervêm no mundo humano. Essa é uma regra que existe desde o momento em que este mundo foi criado. No entanto, o dragão dourado não queria ficar parado. Afinal de contas, a magia negra se originou do poder do dragão. Por isso, ele quebrou as regras e se intrometeu na história humana. Quando ocorre um grande desastre, os humanos caem e precisam de um herói para levantá-los. Assim, para lutar contra a magia negra, o dragão dourado compartilhou seus poderes com Mitchell Greenriver. Ele era um garoto sábio e compassivo, mesmo sendo da realeza. Era uma criança que sempre colocava as pessoas em primeiro lugar, acima da autoridade. Mitchell passou toda a sua vida tentando se livrar da magia negra. No entanto, deixar Avantus vivo foi um único erro que fez com que todos os seus esforços fossem em vão. Quanto ao dragão dourado, ele perdeu suas memórias como preço por intervir no mundo humano. Assim, o dragão selou todo o tempo que lhe restava no corpo de um humano. Sem nenhuma lembrança de nada, ele percorreu o mundo para onde quer que seus pés o levassem. Foi quando ele também conheceu uma garota. Ela era uma pessoa honesta e adorável. E o tempo que passaram juntos foi o mais belo que o dragão havia experimentado em um longo tempo. Seu nome era Vanessa. O dragão dourado remove seu capuz e mostra seu rosto. Olhando para Ian, ele diz que sentiu sua falta. Ele sentiu falta de seu filho. Ian cerra os dentes e se sacode, exigindo que esse cara não fale bobagens. Seu pai morreu há muito tempo. O homem concorda. Seu pai, Fran Page, está de fato morto. Ele é apenas a alma que deixou seu corpo e está aguardando neste lugar, esperando para encontrar Ian. Nosso protagonista se irrita. Se ele é realmente a alma de Fran, por que o abandonou quando criança? Será que ele sabe o desgosto que causou? O dragão dourado está envergonhado. Quanto mais tempo ele passava em seu corpo humano, mais suas memórias começavam a retornar. Ele percebeu que precisava se livrar da magia negra que estava assolando o mundo. Essa era a única maneira de proteger sua esposa, Vanessa, e seu filho, Ian. O tempo que ele tinha como humano era muito curto, então era inevitável que ele deixasse sua família. O dragão dourado fica triste ao saber que seu filho está passando por dificuldades nesta vida e espera que ele possa encontrar a felicidade. Ian não sabe o que dizer. Ele não veio aqui para uma reunião de pai e filho. O dragão dourado já sabe disso. A razão pela qual ele está aqui é para encontrar um poder que possa ajudá-lo a se livrar dos Avantis dragonianos. O poder que Ian está procurando já está dentro dele. O dragão dourado deixou esse poder para trás quando abandonou a família. É por isso que Ian é capaz de ler e entender a linguagem do dragão. Não é porque ele é um mago de alto nível, mas por causa do poder de seu pai, o dragão dourado. O dragão dourado se aproxima de Ian com os braços estendidos. Ele despertará o poder dentro dele. No entanto, primeiro ele quer dar uma olhada na alma de Ian, a vida que Ian realmente deseja, da qual nem mesmo o próprio Ian está ciente. De repente, Ian acorda encostado em uma árvore usando roupas formais. Ele se levanta confuso e tira o cobertor de cima de si. Ele estava com Fran há apenas um momento. Onde poderia estar agora? À sua frente, há uma mulher loira e uma criança brincando na grama. É um dia ensolarado e as flores estão desabrochando. A mulher é a princesa Harry e ela está feliz por Ian estar finalmente acordado. É sério, eles mal tiveram tempo de sair e se divertir juntos como uma família e ele está tirando um cochilo. Harry repreende Ian por estar muito ocupado ultimamente. Ela vai falar com seu irmão para que ele pare de sobrecarregá-lo. Ian não tem ideia do que está acontecendo. Ele se dirige a Harry como Vossa Alteza, confuso com toda essa situação. Harry começa a rir, achando que Ian ainda deve estar meio dormindo. Ele não a chama assim há muito tempo. Ela chama a menina que está brincando no campo. O papai está acordado e ela deve ir até lá e abraçá-lo. A garota se vira com grandes olhos azuis e um sorriso brilhante. Seu nome é Johanna. Ian permanece imóvel como uma estátua enquanto Johanna corre até ele e abraça suas pernas com força. Harry olha para o nosso protagonista,
perguntando por que ele está parado ali. Ela o incentiva a abraçar sua filha. Ian olha para a menina que está olhando de volta para ele. Ele a pega no colo e tenta processar as coisas por um momento. No início, ele está apenas pensando em como isso é estranho, até que a menina pronuncia gentilmente as palavras "papai". Isso faz os olhos de Ian lacrimejarem e ele aperta a filha com mais força. É uma vida linda. Ele tem uma filha e uma esposa amorosa. O sol da primavera brilha sobre eles e o ar está repleto de paz. De repente, a criança desaparece de seus braços e ele se vê de volta ao lugar onde estava originalmente. Fran pergunta a Ian o que ele viu em sua visão. Havia uma menina com a mesma cor de cabelo e de olhos que a dele. Seu nome era Johanna. O peso, a temperatura, a voz e o cheiro daquela pequena garota quando Ian a abraçava. Isso fazia sentir-se aquecido por dentro. O que era isso? Seu pai explica que isso é amor, uma palavra incrivelmente simples. E, no entanto, um forte poder que motiva os seres humanos. Eles se dedicam àqueles que amam e lutam para protegê-los. Isso lhes dá coragem para continuar vivendo. Parece ser o que Ian mais deseja. É apenas uma vida normal. Ian pensa no que viu. Era muito pacífico e belo para alguém sonhar. Será que o que ele viu é o futuro? Fran lhe diz que pode ser ou não. Tudo depende das escolhas que Ian fizer. Parece que está na hora de nosso protagonista voltar ao mundo real. Fran se aproxima de seu filho e coloca a mão em sua cabeça. Ele vai despertar a autoridade do dragão que reside dentro de Ian. Com esse poder, ele pede que Ian dê um fim ao que ele mesmo não conseguiu terminar. Depois que esse poder é despertado, todas as memórias de Fran aparecem dentro da cabeça de Ian. Ele olha para o filho enquanto se despede. Ele sempre esteve com ele e o amará para sempre. Ian vê uma lembrança específica de Fran, quando Vanessa estava grávida de Ian e os dois estavam profundamente apaixonados. Essa é a última coisa que ele vê até ser teletransportado de volta ao presente no mundo real, ao lado da princesa Harry lendo o diário. Ele aperta o peito e as lágrimas se acumulam em seus olhos. Seu coração está doendo. É um sentimento que ele nunca sentiu antes. Quando a princesa pergunta o que há de errado, Ian se recompõe. Ele está bem e apenas tem algo em seu olho. Ele olha novamente para o diário e percebe que toda a linguagem do dragão que estava escrita ali anteriormente desapareceu. Ele se volta para Harry, perguntando se ela se lembra do que estava escrito ali, mas ela não sabe do que ele está falando. Essa página sempre esteve em branco. Ian fica pensando profundamente por um momento até que o silêncio é quebrado pela princesa, que pergunta se ele encontrou um método para derrotar o dragão. Quando Ian diz que sim, a princesa agarra sua mão com entusiasmo. Essa é uma ótima notícia. Ian ancora desajeitadamente e se esforça para manter contato visual. É hora de ele finalmente terminar sua batalha com Rhaenyra. Ele pede que a princesa fique ao lado do imperador. Harry olha para ele. Não há nada em que ela possa ajudar? Ian garante a ela que vai ficar bem. Ele vai pôr um fim a tudo e voltar. Ela ainda não soltou a mão dele. Embora Ian esteja tentando ir embora, ela quer que ele prometa que voltará. Ele voltará, não importa o que aconteça. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.